Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a validação de dados. O que é a validação de dados? A validação de dados ela serve para você especificar o que pode ser digitado em determinadas células, né? Então, normalmente o Excel ele deixa você digitar qualquer coisa, uma letra, um número decimal, né? Então, a validação de dados ela serve para você bloquear, especificando o que vai ser digitado em uma determinada coluna, linha, células, enfim. Então, vamos ver aqui um pouquinho na prática. Então, por exemplo, aqui nessa coluna nós temos a opção do número inteiro. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós selecionamos toda a coluna. Aí vamos aqui em dados, validação de dados, validação de dados. E aí veja que aqui ele já tem permitir qualquer valor, que é o padrão, onde você pode inserir ali qualquer informação. Então você vem aqui, coloca número inteiro e aí ele te dá mais opções para você especificar ali, né? Que é estar entre um determinado número, ou não está entre, igual a, diferente de, maior que o que. Então nós vamos deixar esse aqui, essa opção mesmo, está entre. E vamos colocar aqui, de 5 a 100. Ok? Então aqui você vai poder digitar exatamente o que estiver ali entre o que nós determinamos. Então, número 5 você consegue digitar, o 100, o 55, o 60, mas se você for digitar 2, aí ele já dá um erro ali, né, não permitindo que você digite esse número. Ou se você digitar 101, também ele não vai permitir. Ou se você for descrever alguma coisa, né, também ele não vai permitir. Então, aqui você especificou que você só pode digitar números inteiros de um determinado valor a outro, ok? Aqui na coluna decimal, você vai especificar para ele que pode ser digitado números decimais. Então, selecionou toda a coluna, validação de dados, validação de dados. E aqui você vai ter a opção decimal e também ele te dá aquela opção que você pode escolher dependendo da sua necessidade. Então, no caso aqui nós vamos fazer novamente, está entre 5 e 99,99. Ok? Então você vai colocar aqui, pode colocar números decimais. Então 5,5, 10, 30,3, 99,99. Mas se você for colocar 100, aí ele já bloqueia, dá a mensagem ali de que não é permitido. O número 3 também não vai deixar, né? Então, o número 10 aqui ele deixou porque, apesar de você enxergar o número 10, mas ele está em decimal ali, né? 10,00, tá? A lista ele permite que você utilize uma determinada lista para colocar aqui. Então, por exemplo, vamos abrir aqui uma aba, vamos tirar as linhas de grade e vamos colocar aqui algumas informações, como por exemplo, macarrão, chocolate, sorvete, arroz, leite. Então você tem aqui uma relação. E aí como que você pode fazer? Vamos colocar aqui um nome.
você vai selecionar a coluna, dados, validação de dados, validação de dados. E aqui você vai colocar lista. E aqui você vai selecionar essa lista. Então, a gente vem aqui. Ok. E aí você já tem aqui o botãozinho com a lista que você pode utilizar aqui nessa opção. Tá ok? Uma outra opção de fazer isso também é você, antes de selecionar aqui a coluna, você seleciona a sua lista, aí você dá um nome para ela. Então vamos colocar aqui apoio, ok. Aí você seleciona a coluna, validação de dados, validação de dados. E aqui você escreve o nome que você deu. Ok. E aí você tem também a lista para colocar aqui na sua coluna. Ok, pessoal? Agora na data é a mesma situação. Então você seleciona validação de dados, data. Vamos usar essa opção também, está entre. Vamos colocar aqui, por exemplo, 1/3/2021 a 30/3/2021. Ok. Então, vamos supor que a pessoa vai preencher lá a sua planilha, precisa preencher com essas datas. Então, vem aqui, 2/3/2021, ok. 25/3/2021, ok. Mas se ele for colocar ali 5/4/2021, aí já vai dar a mensagem de erro. Então, 14/3/2021. Agora, se ele for colocar uma data anterior, 28/2/2021, aí já vai dar um erro também. Ok, pessoal? A hora é a mesma coisa. Seleciona, validação de dados, hora está entre, vamos colocar ali, das 8 às 16. Então vamos supor que vendeu ali o chocolate no dia 2/3/2021 às 8h30 da manhã. Ok. No dia 25 às 15h58. Ok. Agora vamos supor que ele vai colocar ali 16h10. Aí já não deixa. Ou 7h54. Também vai dar uma mensagem de erro. Então ele só vai deixar colocar ali no horário determinado. E o comprimento do texto, você seleciona, validação de dados, comprimento do texto. Então vamos supor que você vai determinar ali um limite para um nome, né? Então vamos colocar ali de 2 a 20 caracteres. Aí a pessoa vai ali e escreve Marcelo dos Santos. Ok, sem nenhum problema. Mas vamos supor que o nome do rapaz seja Paulo Barbosa
da Silva Caetano. Aí já deu uma mensagem de erro, porque o nome é muito grande. Então, nesse caso, ele vai ter que abreviar. Paulo Barbosa da Silva Caetano. Mesmo assim, tá grande. E aí ele vai ter que abreviar mais ainda. Ixi, o nome desse cara é muito grande. Aí teve um grande problema, né? Então você vai ter que aumentar ali o número de caracteres, né? Mas vamos supor que no caso aqui seja o estado apenas pela sigla do estado, né? Então aí você coloca ali 2 e 2. Aí vamos lá. SP Rio de Janeiro. Agora vamos supor que a pessoa vai colocar ali Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Aí já não vai deixar, porque o limite são os dois dígitos, né? Para colocar a sigla certinha do estado. Então, aqui são alguns exemplos que a gente viu de validação de dados. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.